você sente a economia talvez descolando do processo político nessa era, tanto aí nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil também? Bom, primeiro, Caio, Lara, Thaís, é um enorme prazer estar aqui com vocês. E talvez eu responderia a sua pergunta colocando a seguinte afirmação. Acho que o maior risco do governo é não panicar, dado as dificuldades que vêm pela frente. Porque isso é talvez o maior risco que ele tem de não gerar as condições para um crescimento econômico minimamente robusto. Por que eu digo isso? Eu não acredito que está tendo descolamento entre a economia e a política. O presidente Lula hoje tem uma taxa de aprovação de quase 50 pontos percentuais. Ele chegou a uns 54, 55 em média, mencionando na prova e desaprova. Ele foi eleito com uma taxa de aprovação de 52. Então, e a gente olha os índices de aprovação de governos na região, nós estamos num ambiente muito difícil para qualquer governante manter índices de aprovação elevados. Vários presidentes na região agora estão sendo eleitos com uma taxa de aprovação de 50 e pouco, e depois de 1 ano e meio, caem para abaixo de 40%. Então, a gente vê o presidente Lula, ele não caiu de forma relevante esses índices de aprovação, evitou um desgaste normal que nós estamos vendo em vários países na região, com países divididos, ambientes de polarização. E por quê? Porque a economia foi muito bem. A renda real cresceu em 2 dígitos no ano passado, o preço de alimentos caiu, o PIB cresceu 3%. Então, isso evitou uma queda. Então, eu não acho que está havendo um descolamento entre economia e aprovação presidencial, mas precisamos reconhecer que vivemos num mundo onde o teto de aprovação presidencial caiu e estamos num embate muito mais intenso para um segmento mais independente desse eleitorado. Vamos dizer que entre 40% e 55% de aprovação presidencial. Isso que vai ditar os resultados eleitorais. E eu acho que o grande desafio que o atual governo tem é que nós vamos ter mais dificuldades pela frente. Pelo simples fato que não vamos ter um aumento da renda de 2 dígitos como houve no ano passado. Então, é de se esperar que a aprovação do presidente caia mais. Se a gente olha países divididos, ou mesmo os Estados Unidos, o presidente Joe Biden teve uma taxa de aprovação de 42, 43 ao longo do mandato como um todo. Caiu para 38, mas qualquer governante acima de 40 tem chances de se reeleger sim. Tá? Então, qual é o desafio que eu vejo para esse governo? É o presidente Lula não panicar. Porque se a aprovação dele cair mais, que eu acho que vai cair mais, acredito que também a eleição em São Paulo não vai ser fácil para o candidato presidente e do Boulos. Eu acho que o Ricardo Nunes está bem posicionado para poder se reeleger por fatores locais, não nacionais. E aí o risco é o Lula enxergando um quadro de queda de aprovação presidencial, que é de se esperar que ocorra. Perde São Paulo. Aí começa a enxergar, meu Deus do céu, a oposição tem chances reais de vencer 2026. Aí o risco é o seguinte, ele começa a pedir mais medidas fiscais de gasto para poder alavancar o crescimento econômico. Ele começa a criticar a política monetária do Banco Central. Investidores começam a perder confiança na solvência fiscal do país, em um contexto que o cenário externo piorou, porque o Banco Central americano vai manter juros elevados por um período mais longo. Você acaba minando as condições de uma recuperação da economia em 2025 e 2026. Esse é o maior risco para o presidente Lula se reeleger. Menos, eu diria, assim, as brigas dentro do Congresso, porque se a aprovação cai e o crescimento não vem, aí tudo piora.